Olá, bem-vindos à TeleTV Canal 11, esse é o nosso Quero Mais Saúde. A gente está aqui na nossa sessão de terapia. Se você quiser mandar o seu e-mail, sugestão sobre o que a gente deve falar aqui, mande para rciques1@hotmail.com. Não se preocupa porque a gente muda o seu nomezinho aqui, bota um apelido, né? Ninguém aqui está afim de explorar a vida de ninguém. O próximo e-mail aqui é da Vani. Ela diz o seguinte: eu era uma mulher muito alegre. Como a gente aqui está falando de casamento, a gente está falando sobre como as pessoas, cada uma delas, vive o seu casamento, vive a sua crise, né, e vive a sua própria frustração em relação à fantasia do que é ser casado. Ela diz assim: eu era uma mulher muito alegre, adorava viver, passear e ter amizades. Sou casada, tenho um casal de filhos e um marido ótimo. Mas agora tenho medo de sair de casa. Um dia tive que sair para resolver um assunto para o meu marido. Chegando lá, passei muito mal. Meu corpo virou um terremoto. Fiquei apavorada e só senti vontade de correr. E corri mesmo, de verdade, até chegar em casa. O tempo todo eu achava que ia morrer. Em casa me acalmei e a mão direita tremia muito e eu ainda fiquei por vários dias assim. Agora vivo assustada, com medo de tudo que tem dentro de casa. Queria sair disso e voltar a viver a vida que é maravilhosa. Choro muito, pois não sei como escapar dessa depressão. Bem, Vani, pelo menos você reconhece que isso é uma depressão. E reconhece que todo sintoma que você teve quando você correu, né, do lugar que você estava, foi um sintoma de pânico. O sintoma de pânico, ele é, na realidade, a falta de ar é verdadeira. A impressão que se tem que vai morrer não é impressão, ela é uma impressão verdadeira, porque ela é toda sintomática. O coração acelera e realmente você fica aí entremedendo. Quando você diz assim, parei de ter o recurso sobre o meu corpo, parei de ter o controle sobre esse meu corpo, é algo que te deixa inconformado. Essa inconformação sobre o que você não pode mais fazer com o seu corpo, reagir, será que isso faz barulho? Será que isso tem o controle? As mulheres geralmente que têm síndrome do pânico são pessoas que necessitam o tempo inteiro de controle. A maioria das mulheres que casam, que têm os seus casamentos, mesmo seus maridos adoráveis, seus filhos lindos, tem uma necessidade de controle enorme. A casa tem que servir ao seu controle. Tudo tem que estar a par do seu controle. A casa tem que estar servida a seu controle. Quando você tem uma imagem dessa de si mesma, perdendo o controle, você fica absolutamente deprimida. Mas não é por causa do pânico, que nem sempre o pânico causa depressão. Ela deve causar também uma grande angústia. A depressão me faz mais pensar de que ela vem por essa falta de controle que saiu da sua vida. O que sai do controle nos deixa descontrolados. Então o pânico nada mais é do que uma doença de controle. Você fica codependente da sua relação com o seu marido e é como se fosse uma asfixia, né? Vamos pensar dentro do seu casamento, mesmo com um marido legal, que coisas que você não tem feito por si mesma, gostos que você não tenha dado e prazeres que você não está dando a si mesma, para que você fosse levada por essa síndrome, né? E mesmo que você viva financeiramente estável, que você compre o vestido dos seus sonhos, sempre vai estar faltando alguma coisa. Você compra um sapato azul, vai querer um vermelho. Essa insatisfação, ela te leva depois a se perguntar: o que é que eu estou fazendo nesse casamento? O que é que eu estou fazendo nessa relação? E tudo que você engole, sem querer engolir, todo o pensamento de vida que você poderia ter projetado nesse casamento antes, você me diz assim: eu era uma mulher muito alegre. Assim, o que o pânico fez com você? Fez com que você se voltasse a ser uma mulher muito triste. Se você abandona a sua condição de alegre, é natural que na depressão a gente realmente não vai ficar tomando uma medicação, muito menos de forma inadequada, porque a medicação ela deve ser tomada em caso extremo de necessidade. O antidepressivo é para sarar quem está deprimido. Não é para não deixar triste quem está passando por um problema. O luto de uma vivência deve ser vivido corretamente. Todos os lutos que não são vividos, eles são retomados em algum momento da vida e eles são retomados contra nós. Quando você fala da sensação de terremoto, é bastante inusitado esse seu termo e bastante próprio do seu inconsciente estar dizendo isso. É um terremoto mesmo que nos tira do lugar, que nos tira da zona de conforto. Eu prefiro muito mais um conflito que te tire da zona de conforto do que você ficar
tomando antidepressivo e ficar rindo à toa, como se fosse uma palhaça da vida, sem se dar dando conta de que, na verdade, a sua vida pode ser fácil ou pode ser difícil. O que você tem que ter é condições para continuar vivendo a sua vida. É para isso que a gente tem a frustração, a gente tem o luto, a gente tem os nossos pecados, a gente tem o nosso prazer de viver ou desprazer, a gente tem o descontentamento, a gente não está o tempo inteiro feliz, a gente pode hoje ter uma notícia ruim, mas amanhã ter uma notícia boa, ou vice-versa. O nosso estado de preparo para isso é o que a gente chama de estado de ânimo, né? É o nosso ânimo, é o que nos mantém acordando todos os dias, dizendo, eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que cuidar da minha casa? Vou. Vou ter que cuidar do meu filho? Vou. E vou fazer isso da melhor maneira. Porque a vida é para ser feita da melhor maneira. Quando você faz a sua vida de uma maneira que você quer julgar que essa vida seja prática e muito menos nociva, ela ficará mais nociva para você. Quando você impede que as pessoas do seu lado convivam com essa pessoa insegura que você está tecendo, você acaba transformando essa sua maneira em terremoto mesmo. A síndrome do pânico, no primeiro instante que ela chega, ela diz assim, pô, ela veio para atrapalhar a minha vida. Nem sempre o pânico vem somente para atrapalhar. O pânico é como se fosse uma panela de pressão que você encheu muito de água e ela precisa estourar porque não cabe mais tanta pressão e tanta água fervendo ali dentro. Então são esses sentimentos todos pressionados que vão explodir. E a panela precisa explodir. Porque ou ela explode para cima ou ela vai explodir para baixo. Quando a gente diz explodir para cima, é jogar em cima do outro a responsabilidade sobre o nosso sintoma. Explodir para dentro, se fosse uma panela de pressão, estaria estragando seu fogão, né? Explodir para dentro é estragar o que tem aí dentro, mas que estava ruim e que você não se dava conta e ficava se negando que estava ruim. Às vezes você está numa profissão frustrante, num casamento frustrado, o seu marido é bom, mas você não acha ele tão bom, seus filhos são bons, mas você não está ainda satisfeito com ele. Esse número de insatisfações irá preencher essa sua panela de pressão e que será movida contra você mesmo. É como se fosse um vulcão em erupção. O vulcão, quando ele vai para fora, ele agride outras pessoas. O vulcão, quando direcionado para dentro, ele agride essa própria pessoa que está sendo vulcanizada. Esse controle que não se tem mais, vulcaniza contra nós. Então vem todas as frustrações e a pessoa fala, pô, mas como é que eu não dei conta disso? Ele aparece como um sintoma reativo, mas ele já vem se instaurando de maneira lenta. Ninguém engorda, por exemplo, 20, 30 quilos, como a gente falou no e-mail aqui anterior, de uma hora para outra. Esse engolir, esse impulso, essa compulsão, ela vem gradativamente. E o pânico, ela também vem de maneira gradativa. Quando a gente tem um paciente de pânico, ele sempre diz assim, ah, mas há muito tempo que eu estava me sentindo estranho. Ah, mas há muito tempo que eu chegava perto de alguém para conversar e meu coração acelerava do nada, eu sentia um medo estranho, eu ia para a feira que tinha muita gente lá, me sentia estranha, ia para o shopping e me sentia estranha, muita gente falando ao mesmo tempo. Essas sensações de estranheza é o que a gente tem que aprender a ouvir o que o nosso coração está sentindo, o que a nossa vida está sentindo, sem gostar daquilo que está sentindo. É como revidar a vida, né? O revide eu tenho que manter sob controle, mas tem algumas coisas que eu não vou poder manter a vida inteira sob controle. Tem algumas coisas que fatalmente sairão do meu controle, mas elas também serão saudáveis para mim se eu deixar que elas sejam levadas por uma outra facção que não seja controle, mas que seja um pouco mais de afeto, um pouco mais de calma, um pouco mais de ouvir o próprio corpo falar, porque o nosso corpo adoece também, né? A nossa cabeça tem conflito e o nosso corpo adoece. É o saber ouvir, é o saber escutar o corpo, é o dizer, pô, hoje eu estou cansada. Por exemplo, ontem eu não dormi bem, hoje eu preciso dormir até às 10. Isso mesmo, durma até às 10 porque ontem você dormiu pouco. Não fique fazendo coisas que o seu corpo vai cansar, que
Porque aí você fica se culpando, porque não foi, porque não fez. O que você não fez hoje, faça amanhã. Não é preciso se mostrar, né, sempre por cima de tudo, sempre muito disposta, mesmo não estando disposta. O nosso corpo pede descanso. Às vezes ele pede que a gente reorganize ele. E nada como a crise existencial, a crise de pânico para reorganizar. Tem muita gente absolutamente saudável que eu conheço, que é feliz da vida com a vida e que já teve crise de pânico. Tem uma amiga que teve uma crise de pânico e achou que estava tendo a falta de ar verdadeira, achava que era por causa do cigarro, parou de fumar. Tá vendo? Então o conflito, ele nos leva a resolver e nos leva a um estado saudável. E diz ela que se ajoelhou e disse, meu Deus, não leva a minha vida não, eu vou parar de fumar. Então assim, é isso que você tem que dizer, não leve a minha vida, não leve o meu desejo, não leve a minha vontade de continuar vivendo, não leve embora essa minha parte controladora. Você pode ser menos controladora e estar mais feliz. Pode delegar ao outro outras funções. Um dos e-mails, a mulher diz, não delegava o meu filho para ser cuidado por ninguém. Por quê? Porque é uma questão de não confiar. Ninguém fará mais certo ou melhor do que ela. Ninguém cuidará do filho dela melhor do que ela. Quem seria a melhor companhia para ela nas crises se ela realmente adoeceu e resolveu virar uma menininha, já que hoje é uma mulher de 40 anos? É porque existe esse pai-marido ou esse marido-pai que está lá fazendo as honras de pai, mas que também está cansado de fazer esse papel de pai. Porque o marido tem que ser marido, o pai tem que ser pai, a mulher tem que ser mulher e o filho tem que ser filho. Quando a gente tenta mudar essas relações, tudo fica extremamente confuso. Não se pode viver projetado no outro. Você pode esperar que o outro te dê a mão para vocês passearem juntos, mas não que o outro seja a sua bengala, que o outro seja a sua sustentação, que seja tudo, absolutamente tudo na sua vida. É muito bonito ver nos filmes, quando um personagem diz para o outro, você é tudo na minha vida. Mas você não pode se apagar esperando que o outro seja tudo na sua vida. Um casamento se apaga quando você coloca e projeta somente no outro as responsabilidades que você também tem numa relação. O casamento começa com 2 e também termina com 2. A crise começa com 2 e pode terminar com 2. Quando não existe mais a necessidade de ficar escondendo sentimentos e quando, mesmo o marido embriagado, você pode pegar ele na manhã seguinte sóbrio e tentar falar e conversar e perguntar por que você não está vindo para casa, o que é que está te faltando, o que é que eu posso fazer para resolver essa relação. Realmente é a DR, né? A gente precisa resolver as coisas para que elas não fiquem tão conflituadas e não se transformem em doenças. Porque as doenças, elas, além de físicas, elas são afetivas, elas são psicológicas, são emocionais. E às vezes o emocional nos tira do prumo e faz até com que as nossas fantasias fiquem banalizadas e toda a nossa realização seja jogado por água abaixo. Não permita que o seu casamento fuja da sua mão. Não permita que a fantasia que te levou a acreditar no casamento se desmorone e morra. Case-se com o mesmo marido quantas vezes forem necessárias. Muito obrigada pelos seus e-mails, muito obrigada pelo carinho e bom casamento para todos vocês. E fiquem com Deus e até o próximo programa. Muito obrigada por tudo. Tchau.